vamos nos concentrar na nossa mensagem. Tem muito barulho, então isso acaba trazendo prejuízo para o seu ganho. Se a gente até pudesse suportar e desligar esse vídeo da boca, teria sido bom. Mas não tem todo sobreviver. Mas a gente precisa de ambiente para ouvir a palavra do Senhor. Nós vimos, essa é a nossa terceira mensagem. É uma mensagem de conclusão. Então, vamos focar a nossa atenção aqui para que a gente possa ser mais ajudado ainda com a palavra do Senhor. Nós vimos na primeira mensagem dois pontos que pressionam os jovens. O primeiro deles é a situação do mundo. Nós temos um curso nesse mundo que traz bastante pressão sobre os jovens. É um curso, é uma correnteza d'água forte, caudalosa, e muitos não conseguem mesmo aguentar. E se não bastasse isso, nós temos também uma outra pressão acontecendo só que dentro, não é mais fora. É as inclinações da carne. Então, de um lado você tem o mundo, do outro lado você tem as inclinações da carne. Então veja que não é algo simples. É por isso que o Senhor tem usado a palavra dele para encorajar vocês, tem tido misericórdia de vocês, tem levantado o serviço dos jovens para ajudá-los, porque se eu não houvesse ajuda, eu não sei aonde nós vamos parar. Mas nós temos a vida da igreja, nós temos as palavras, nós temos os irmãos que auxiliam, e devemos dar graças a Deus por isso. Quem está contente pelo fato do Senhor ter levantado profetas, levantado irmãos com a palavra, para supri-los com vida, diz um forte amém. E na segunda mensagem, nós vimos ontem, foi falado sobre a nossa condição tão difícil, ela é tão grande, e para uma situação tão grande, tão terrível, nós precisamos de uma salvação também tão grande. Nós temos uma tão grande salvação. O Senhor, Ele nos deu uma tão grande salvação. Então veja, nós já temos aqui, de certo modo, a primeira parte do nosso problema resolvido. O seu problema foi resolvido com respeito ao curso do mundo e às inclinações da carne, no momento que você creu no Senhor. Quando você recebeu o seu Jesus como seu Salvador pessoal, Ele pôde interceder por você, substituí-lo, e a morte que devia estar sobre você recaiu sobre Ele. Então, Ele resolveu o nosso problema. E nós nos tornamos pessoas muito valiosas, preciosas, preciosos. E os bens preciosos que o Senhor ganhou para Ele, comprou para Ele, precisa ser guardado. A mensagem de hoje vai falar disso. Vai falar aonde esses bens preciosos vão ser guardados. Vai falar aonde vocês foram colocados para que vocês pudessem escapar do mundo. Vamos relembrar um pouco a história de Israel. Entendeu? Vamos relembrar um pouco a história de Israel. Onde estava o povo de Deus?
estava no Egito. O que foi necessário para que eles pudessem sair das mãos do Egito? O Senhor levantou Moisés, e Moisés ali matou o cordeiro, e por meio daquele cordeiro que foi imolado, eles foram substituídos, os primogênitos não morreram. Eles então seguiram Moisés e foram para onde? Foram para o deserto. Eles cruzaram o Mar Vermelho, não foi? Eles cruzaram o Mar Vermelho. Se Faraó quisesse pôr a mão neles, não tinha como, porque eles estavam do outro lado do mar. O Senhor fez a mesma coisa conosco. No momento em que Ele salvou você, Ele não quer que ninguém ponha mais a mão. Então, Ele leva você para o outro lado do mar. Ele leva você para um lugar onde você pode ser guardado. Mesmo que Faraó e os seus carros queiram pegar você, você está guardado, porque você foi introduzido não no deserto, como o povo de Israel foi introduzido. Você foi introduzido na vida da igreja. Esse é o ponto de virada, é o ponto importante. Nós fomos introduzidos na vida da igreja. É por isso que a nossa conferência tem duas palavras e vocês devem se lembrar delas. A primeira é: hoje eu tenho a vida de Deus. E a outra? Então, louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Eu estou tão feliz em saber que eu tenho a vida da igreja. Então, vamos pegar um texto para nós compreendermos bem o que significa a vida da igreja. Para você entender como é que você chegou nela. Qual era a sua condição. O que fizeram com você? O que fizeram comigo? E o que o Senhor fez para nos curar? Então é um texto maravilhoso, é um dos textos que eu mais aprecio na Bíblia. É esse texto que vamos ler, Lucas capítulo 10, versículos a partir do 25. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos lá. As irmãs leiam o 25 e os irmãos o 26. E assim sucessivamente, tá? As irmãs ímpar, os irmãos pares. As irmãs 10, 25. Pode começar. E eis, bem alto. Bem alto. Tá bom, só até aí. E aqui começa uma resposta brilhante do Senhor. Ele começa: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
Cada palavra do Novo Testamento tem um significado. Cada palavra. E aqui o Senhor começa a sua história para explicar quem é o próximo, dizendo que certo homem, ele não precisou dizer quem era esse homem. Um certo homem, pode ser qualquer homem, pode ser qualquer um. Na verdade, qualquer um de nós poderia estar no lugar desse certo homem. E onde ele estava? Ele estava em Jerusalém, mas ele estava descendo para Jericó. Olha como é que é maravilhoso. De Jerusalém para Jericó. Ele estava fazendo uma viagem, ele estava saindo de um lugar, indo para outro lugar. E aqui cabe uma pergunta: o que é Jerusalém? Qual o significado da palavra Jerusalém? Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade da paz. O significado de Jerusalém é o fundamento da paz. Mas esse certo homem estava saindo desse lugar para ir a Jericó. E a palavra Jericó, essa cidade, ela foi mencionada lá no livro de Josué, no capítulo 6. E lá, essa cidade, ela foi amaldiçoada. Olha como é que a Bíblia é brilhante. Ela diz que o homem estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Estava saindo da paz para a maldição. Não tem outra coisa a dizer. Nós só temos dois lugares para estar. Ou você está em Jerusalém, ou você está em Jericó, ou está indo para Jericó. É muito importante que você decida a nunca descer de Jerusalém para Jericó. Você tem que se manter firme em Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz. Quem quer ter uma vida de paz diz amém. Amém. Quem quer ter paz em casa? Amém. Paz na vida da igreja? Amém. Paz nos relacionamentos? Amém. Então fique em Jerusalém. Amém. Ficar em Jerusalém significa ficar no Senhor. Amém. Mas ele estava descendo. E foi exatamente nesse trajeto em que ele descia para Jericó que alguma coisa aconteceu a ele. Jamais ele pensou que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Alguns jovens pensam assim: se eu sair de Jerusalém e der uma fugidinha para Jericó, só essa noite não vai acontecer nada. Mas pode acontecer. Esse homem imaginava que nunca pudesse acontecer o que aconteceu com ele, mas aconteceu. Aqui diz: e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Olha que coisa! Você acha que a Bíblia ela gasta palavras? Você acha que Jesus, que tem só 3 anos e meio de ministério, ele vai falar alguma palavra sem sentido? Toda palavra que ele fala tem sentido. E aqui ele falou: no trajeto, este homem caiu na mão dos salteadores. Irmãos, irmãs, você sabe qual é o nosso grande temor? É que você caia na mão dos salteadores. É que você encontre alguém nesse trajeto, quando você sai de Jerusalém, você caia nas mãos. Cair nas mãos significa agora você está à mercê daquela pessoa. Você não pode fazer mais nada, você está indefeso, está nas mãos. O que o inimigo mais quer fazer é ter jovens nas mãos, para fazer deles o que ele bem entender. Então, o que ele fez? Esses salteadores, o que ele faz? Ele rouba. Ele começou a roubar tudo que ele tinha. Tudo que ele conseguiu. O dinheiro que ele tinha para comprar mantimento para casa.
levaram tudo dele. E não somente roubaram, mas lhe causaram muitos ferimentos. Então, retiraram-se, deixando semi-morto. 3 coisas. A primeira, roubaram. Segundo, feriram. Terceiro, deixaram ele semi-morto. Essa é a condição que o homem fica quando cai nas mãos dos salteadores. Eu tremo. Vocês estão me ouvindo bem? Então? Eu tremo que vocês, irmãs, que vocês, jovens, irmãos, caiam na mão dos salteadores. Eu temo muito. Eu tenho filhas, também temo que elas caiam na mão dos salteadores. Permaneçam em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém por nada. Porque a intenção do inimigo é só roubar você, roubar seus bens, roubar seus talentos. Quando eu olhei para cá, eu vi aquele jovem que desde quando eu cheguei, ele anda de um lado para o outro com a touca na cabeça. Agora está sem touca. Ele veio da touca, né? E desde quando eu entrei aqui, ele fica aqui dentro com violão, tocando músicas. Ele é um jovem talentoso. Se ele cair na mão do salteador, vai roubar o talento dele. O que o inimigo quer fazer é roubar seus talentos, roubar a sua inteligência, roubar a sua juventude, roubar o seu potencial. Tudo que você pode entregar nas mãos do Senhor, o inimigo, ele quer pegar para ele. Ele tem inveja disso. Ele tem inveja quando alguém resolve se render ao Senhor. Ele tem inveja. Então o que ele faz? Ele rouba. Ele cria uma tocaia para roubar. Então ele ficou sem nada, ele ficou ferido e ele ficou semi-morto. Que coisa, hein? Aí, a Bíblia fala que algumas coisas começaram a acontecer. A primeira delas, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também, passou de largo. Então, quem passou do lado daquele homem? O sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita, eles representavam a religião da época. Quando você cai nas mãos do salteador, ninguém pode te ajudar. Religião muito menos. Religião é tudo aquilo que as pessoas fazem, mesmo religiosas, mas sem Deus. Isso não salva. Isso não te ajuda. Até mesmo os seus amigos, eu vou dizer para você. Você sabe como é que se chama o seu amigo? De acordo com esse texto, que deixou você na mão, ele é o sacerdote. Ele é o levita. Aquelas pessoas que nós achamos ser os nossos amigos do peito, na hora que você está lá na sarjeta, na hora que você está sem nada, eles passam todos de largo. Você só é interessante enquanto você é interessante. O mundo trata assim. Você só é interessante quando você é interessante. Quando você deixa de ser interessante, você não é mais interessante. Enquanto você for interessante, você é interessante. Se deixar de ser interessante, você não é interessante. E você fica do lado. Diga para um amigo seu que você não vai sair na sexta-feira porque você não tem dinheiro. Ele já pega outra pessoa, porque você não é mais interessante.
Então, é muito importante que você veja que o mundo lida conosco dessa maneira. Ele quer pegar tudo que nós temos e depois que assalta, ele passa de longe e não dá nem atenção. É assim que o mundo faz. Eu já vi vários jovens, que resolveram descer só naquela sexta-feira para Jericó. Ela pensava que ia voltar 2 da manhã. Não voltaram. Algumas pessoas voltaram mutiladas. Algumas voltaram estupradas. Algumas voltaram e alguns voltaram abusadas. E imaginavam que iam voltar para Jerusalém. Pode ser que volte, mas pode ser que nunca volte. Por isso o nosso temor. Quem quer dizer assim, Senhor, diante disso, eu quero ficar em Jerusalém? Fala, Senhor, eu quero ficar em Jerusalém. Mas graças a Deus, porque passava ali, além de um sacerdote e um levita, um bom samaritano. E esse bom samaritano que passava ali é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca vai abandonar você. Ele nunca vai deixar você onde você está. Ele sempre vai estar lá para resgatar. Aqui diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Na hora que ele passou, ele viu. A palavra compaixão quer dizer que o interior dele ficou balançado. Ele ficou contrito interiormente e teve piedade do homem. Se o Senhor passar aqui, Ele sabe de quem ele precisa ter piedade. Ele passa e sabe se é você, se você está semi-morto, semi-morta. Ele continua passando e ele sabe qual a sua condição. Você pode vestir uma boa roupa, cantar, dar uns pulos, mas ele sabe se você está semi-morto. O que diz nós estarmos vivos não é o quanto nós cantamos, é o quanto nós expressamos o Senhor no dia a dia. Vocês precisam expressar o Senhor, dizer as boas novas para as pessoas, pregar o Evangelho, falar para as pessoas do Senhor. É a melhor maneira de você dizer que está vivo. Então, aquele bom samaritano passou, ele teve compaixão, e quando ele viu, o que ele fez? Achei muito tremendo. Eu relacionei aqui uma lista de verbos. Aqui diz 34. E chegando-se, pensou-lhe. Esse pensou-lhe não é pensar, não é o verbo pensar. Esse pensou-lhe, aqui é um verbo que significa tratar. Então, e chegando-se, tratou, é isso que quer dizer, tratou os ferimentos, aplicando-lhes óleo, vinho, e colocando sobre o próprio animal. Então o que ele fez? Ele pensou-lhe os ferimentos, estava todo ferido, todo machucado. E ele aplicou o óleo. E ele aplicou o vinho. O óleo na Bíblia representa o Espírito. E o vinho na Bíblia representa a alegria do Senhor. O que todos nós buscamos, o que esse homem que estava descendo para Jericó buscava no fundo, era espírito, era alegria.
O que nós mais precisamos é de espírito e de alegria. Como nós não sabemos onde está, a gente pensa que está lá em Jericó e vai atrás. Só que além de você não encontrar, corre o risco de você cair na mão dos salteadores. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para dar para você, sabe o que? Óleo, espírito. Ele quer dar para vocês, sabe o que? Vinho, que é da alegria. Ninguém disse amém forte? Amém. Quem quer azeite, quem quer óleo, quem quer vinho, diz amém. Amém. Ele quer dar isso para você. O que nós mais precisamos na vida da igreja é de espírito. O que nós mais precisamos na vida da igreja é de vinho. Quando vocês começarem a tocar aqui, a cantar, vocês podem tocar nessas cordas 1000 vezes. Mas o verdadeiro vinho, você só vai desfrutar quando vocês tocarem do Senhor. Toquem na letra dos hinos. Pode usar a melodia para se alegrar, mas toca na letra dos hinos, porque ali tem vinho. E se você tocar naquela letra, você toca na alegria. Nós estamos aqui, irmãos, não é só para cantar, estamos aqui para receber espírito e para nos alegrar diante do Senhor. Estamos aqui para isso. Então, olha o que ele fez. Aí ele pegou o sujeito e colocou sobre o animal e levou para onde? Aqui diz: levou para uma hospedaria e tratou dele. Eu quero que vocês leiam bem alto o versículo 34, todos. E diga assim: Jesus, trata de mim. Cuida de mim, Senhor. O Senhor foi tão maravilhoso. Não, só até aqui. Ele foi tão maravilhoso que se ele colocou a pessoa sobre o seu próprio animal, então ele desceu, não foi? Ele desceu do seu próprio animal. Ele desceu, como ele é gentil. Ele desceu e colocou o homem sobre o animal. Quem estivesse de longe vendo isso, ficaria impressionado com o caráter do Senhor, com a natureza, com os atributos dele. Na medida que o Senhor for crescendo em você, jovem, comece a apresentar essas virtudes elevadas. Descer do animal que dá conforto para colocar outra pessoa, isso aí é um atributo muito elevado. Você tem que ser alguém assim na vida da igreja. Tem fila. Como é que você fica na fila? Você dá espaço para as pessoas? Como é que você age com os mais velhos? Você desmonta, sai, deixa o animal e põe o necessitado lá em cima? Ou você não se importa com nada? Coisa mais feia que tem é você ter alguém que tem uma certa idade e você tem um jovem sentado e ele não se mexe para descer do animal e colocar sobre o animal o idoso. Sejam gentis. Cada vez que vocês ganharem a vida de Deus, que Deus cresça em você, permita que essa vida extravase em gestos distintos, elevados. Sabe uma coisa que eu notei aqui em Aracaju? Eu notei algumas coisas, eu vou dizer. Vocês são educados. Eu vi isso. Segunda coisa, vocês falam muito bem. Tem um sotaque engraçado, mas falam muito bem.
Eu vi um gesto tão lindo, 2 dias atrás, de um menino de uns 12, 13 anos. Ele estava chorando, porque não sei, nem ele sabia o porquê. Ele falou, não sei por que eu estou chorando. E a mãe falou para ele, se você continuar chorando, eu vou chorar também. E eu vendo aquela cena lá da mãe tentando consolar o menino, e o menino tentando parar de chorar, que não conseguia parar, porque não sabia por que estava chorando. Aí quando ele deixou a sala, mesmo chorando, se recompondo, ele virou assim e falou assim, com licença. Eu achei aquilo tremendo. Achei aquilo tão bonito. Ele tem virtudes. A coisa mais encantadora que pode ter é ver jovens com virtudes. Jovens que brilham aonde estão, com o seu gesto, com sua maneira de ser, com o seu comportamento. É a melhor maneira de você expressar o Senhor no mundo, não é com a Bíblia aberta, é com o seu testemunho. Se você agir assim, você vai ganhar tantas pessoas para Cristo. As pessoas, você acha que esse menino sabe que eu vi? Não sabe. Eu fiquei olhando, eu tive tanto carinho por ele na hora. E assim acontece, na medida que você for expressando o Senhor, as pessoas vão sendo contagiadas. Então o Senhor Jesus, ele deixou o animal, colocou sobre o animal aquele homem e levou para onde? A Bíblia fala que levou ele para a hospedaria. E aqui é a nossa mensagem. Isso aqui foi só uma introdução. Não vai acabar nunca esse negócio. Isso é porque está doente. Isso é porque está doente. Cuida desse jovem, cuida desse ministro. Levou para a hospedaria e tratou dele. Essa hospedaria era um lugar. Opa! Essa hospedaria era o melhor lugar ali da redondeza. Não era? Não sei como é que faz isso. Era o melhor lugar da redondeza, era aquela hospedaria. Você acha que tinha um lugar melhor para guardar aquela pessoa lá de Jericó? Não tinha. O melhor lugar para você é a hospedaria da vida da igreja. Não tem lugar melhor aqui nessa redondeza para guardar você. O próprio samaritano, que tinha discernimento, ele sabia para onde ele estava levando. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele nos levou, sabe para onde? Para a vida da igreja. Moisés levou o povo para o deserto, depois levou para Canaã, Josué, mas nós fomos levados para a vida da igreja. E aqui o Senhor está fazendo um trabalho. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está trabalhando. As feridas que você tem são tão grandes, o assalto foi tão violento, que não basta você ficar aqui um mês, um ano. Dependendo do estrago, o trabalho do Senhor terá que ser mais intenso. Tem irmãos que veio do mundo completamente acabados. Uma separação é algo que fere as pessoas, fere uma irmã, fere um irmão. Quando os filhos tocam em drogas e resolvem sair das drogas, vira uma ferida muito grande. Quando alguém fere você nos seus relacionamentos, mesmo na vida da igreja, isso também significa que você precisa de tratamento. Eu participei de uma conferência agora de jovens,
e uma pessoa foi compartilhar. Você sabe o que ele compartilhou? Ele falou assim: eu, graças a Deus, depois de 3 anos, estou perdoando o fulano de tal. Aí todo mundo parou. Pô, 3 anos? Aí ele foi contar o que tinha acontecido. Eu estava comendo e ele estava na minha frente. E ele pegou minhas 3 azeitonas. Ele pegou 3 azeitonas, mas graças a Deus hoje eu estou perdoando ele depois de 3 anos. Então, você pode ter feridas, você pode ter passado por situações graves. Irmãos e irmãs, levanta o braço e diz assim: mas ainda bem que eu estou aqui. Eu estou aqui. Com qual ferida você está? Não sei. O que aconteceu com sua vida? Não sei. Mas de alguma maneira você foi assaltado, te roubaram, te feriram. E o bom samaritano pegou você, colocou sobre o animal e levou para a hospedaria, o melhor lugar da redondeza. O melhor lugar da redondeza é a vida da igreja. O melhor lugar é a vida da igreja. Aqui diz: quem tratou dele foi o próprio samaritano. Depois, o versículo 35 diz: no dia seguinte tirou 2 denários. 2 denários. São moedas. 2 denários. E entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Olha que coisa maravilhosa. Cuida desse jovem, cuida desse jovem. Se alguma coisa você gastar mais, quando eu voltar, eu pago. É 0,800. Ele recebeu um tratamento 0,800. Ele recebeu, não é nas nossas UPAs, não. Nossas UPAs, a gente vai para lá, é terrível. Mas na hospedaria, na hospedagem do Senhor, é 0,800 e o tratamento é impecável. Ali o Senhor vai cuidar de você. E Ele vai utilizar pessoas também para te acompanhar. Tem muitos irmãos que estão te acompanhando. Você não está sozinho, você não tem só sua família aqui não. Você está na vida da igreja sendo cuidado por pessoas que têm responsabilidade, que têm preocupação, que amam você. Aqui diz: quando eu voltar, eu vou indenizar. E eu quero fixar aqui a palavra voltar. Quando eu voltar. Quem disse que voltaria? No texto, o samaritano. Quem é esse samaritano? Ele vai voltar. Diga: ele vai voltar. Ele quer encontrar você fora ou dentro da hospedagem? Eu vou contar outra historinha. Um amigo nosso chegou lá no guichê do hospital e falou assim:
me dá um jeito de eu entrar novamente no hospital. Aí a pessoa perguntou: por que você quer entrar no hospital? É porque eu quero fazer uma cirurgia. Eu estava dentro do hospital, mas como a cirurgia demorou, eu saí porque eu estava angustiado. E agora ninguém quer deixar eu voltar. E você sabe qual é o lema dos médicos com respeito aos pacientes que estão dentro, aguardando cirurgia e saem? Eles ficam enfurecidos quando alguém faz isso. É como se estivesse desprezando os cuidados médicos, estivesse desprezando o hospital, fizesse pouco caso. Mas eu quero falar para você, irmãos e irmãs, se você tem uma cirurgia marcada para 3 dias, para 5 dias, e você sentir que está demorando, não saia do hospital. Nenhum de nós aqui está pronto para sair do hospital. Todos nós temos cirurgia marcada. Todos nós temos cirurgia agendada. E o nosso cuidador, ele sabe exatamente o que fazer conosco. Não saia da hospedaria. Não saia. É o melhor lugar da redondeza. O Senhor, Ele quer cuidar, tratar de você profundamente. O Senhor quer operar uma transformação em você. Quem sente que precisa de transformação? Você sente que precisa de transformação? Que precisa de uma virada? Que precisa de uma mudança de vida? Que precisa de um compromisso mais avançado? Irmãos, o Senhor não quer apenas pessoas aqui vivendo a vida da igreja sem compromisso. Ele quer pessoas que tenham um coração, que ame esse lugar, que o ame. Vamos deixar que o nosso Senhor, nosso bom samaritano, trate de nós. E vamos aguardar o Senhor aqui dentro. O melhor lugar para aguardar o Senhor é na vida da igreja. Quando Ele voltar, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai... Como é que é o seu nome? Hã? Aqui. Quando Ele voltar... Júnior? Quando ele voltar, Ele vai perguntar para o Júnior: Júnior, e aquelas suas feridas, como é que estão? Foram saradas? Está doendo ainda? Está doendo aqui? Eu sei como é que o salteador te fez contigo. Como é que você está? Mexe a perna aí. Ah, tá bom. Ele vai verificar cada um. Ele sabe como cada um foi apanhado por Ele. E Ele vai olhar um por um para saber se a operação do Espírito Santo foi profunda, se a cirurgia foi profunda. Ele quer operar na sua vida. Júnior, tenha mais paciência e continua nessa hospedaria, que você vai ser completamente recuperado. A nossa vida vai mudar quando nós tivermos a convicção de que Jesus vai voltar. Vamos repetir: a nossa vida vai mudar quando tivermos a convicção de que Jesus vai voltar. Se você sabe que Ele vai voltar, você não sai da hospedaria. Se você sabe que Ele vai voltar, você vai se preparar. Eu quero ler um texto. Esse aqui vou só ler mesmo, não vou explicar. 2 Pedro, capítulo 3.
Acharam? Quando vocês quiserem ler um texto que fale sobre a volta do Senhor, leia 2 Pedro capítulo 3. Tem outras passagens, mas essa passagem é maravilhosa, ela é completa. Vamos ver? Me acompanhe. Amados, 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 esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Diga assim: estamos nos últimos dias. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, junto de vocês vai ter os escarnecedores, convivendo com vocês. Enquanto vocês aguardam a volta do Senhor, paralelamente tem os escarnecedores que estão zombando e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não foi duro isso aqui? Jogou na cara. Que promessa é essa? Desde o princípio vocês falam isso e nada acontece. Escarnecendo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, aqui, Pedro se lembra de um caso. Aquela pessoa que estava escarnecendo, ouviu: você está escarnecendo, mas lembre-se, que quando o Senhor criou os céus e a terra lá atrás, e Ele disse que mandaria um dilúvio, que era o seu juízo, o juízo veio ou não veio? Veio. Do mesmo modo que veio o juízo e as pessoas estavam escarnecendo, o Senhor também vai julgar essa terra. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia, vamos ler bem alto, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nesta era dos últimos dias, o que você deve fazer é viver em santa piedade. Jovens, se santifiquem. Pelo amor de Deus, se santifique. Mude o seu procedimento. Veja como que você anda, como você fala. Veja o tipo de roupa que você usa. Na vida da igreja temos muita liberdade, mas nós não podemos confundir a liberdade com anarquia. Nós que vivemos a vida da igreja devemos ser um padrão. Não podemos estar nas reuniões de chinelo, de short, tocar de short, uma camisa regata. Ué, estamos na vida da igreja, é um lugar santo.
Como que você fala? Você fala gíria, você xinga. Santo procedimento. Você vive como mundano? Santo procedimento. O Senhor quer que, enquanto você está nessa hospedaria, você tenha um viver santo. Se colocar você ao lado do seu amigo por 10 minutos e alguém de fora ficar avaliando vocês dois, essa pessoa que está avaliando vai saber quem é você? Ele sabe se você é um cristão? Ou ele pode até errar e achar que o incrédulo é o cristão? Nós temos que mudar nosso procedimento. Se você se veste do mesmo modo que todo mundo está se vestindo, qual a diferença? Cadê a luz do mundo? Cadê o sal da terra? Se tudo que você faz é igual ao que todo mundo está fazendo, ora, irmãos, nós somos filhos da luz. Estamos vivendo a vida da igreja, o Senhor está fazendo uma cirurgia em nós. Nosso bom samaritano sabe que nós fomos assaltados, fomos feridos, mas Ele quer fazer uma obra. Vamos permitir que Ele faça essa obra. Então aqui segue. Visto que todas essas coisas, antes de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, vamos falar, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como o dia eterno. Amém. Esse texto é completo. Junto de vocês tem os escarnecedores. Eles vão insultar vocês, eles vão mangar de vocês. Eu estou numa terra que entende o que é mangar, né? Sabe o que é mangar? Escarnecer, né? Eles vão tentar deturpar as escrituras, mas vocês devem se manter firmes até a volta do Senhor. Essas palavras que foram ditas nesses 3 dias aqui são palavras de amor para vocês. E essa vida saudável, essa conferência que trouxe esses 3 temas, esses 3 pontos, guarda isso no coração de vocês. Saiba que existe um mundo, uma correnteza. Saiba que a carne que vocês têm não coopera, mas há uma tão grande salvação para vocês. E vocês foram colocados na vida da igreja e estão debaixo dos cuidados do bom samaritano. E enquanto vocês estão aqui, debaixo dos seus cuidados, vocês estão tendo um viver irrepreensível, santo.
Ele está cuidando de vocês, para que vocês tenham uma vida santa, piedosa. Paralelamente, vocês vão conviver com muitos escarnecedores, muitas pessoas insultando vocês, jogando na cara que vocês estão perdendo a vida de vocês, que vocês deveriam estar fazendo outra coisa, mas vocês devem permanecer firmes. Qual é o melhor lugar dessa redondeza? Qual é o melhor lugar dessa redondeza? A vida da igreja. Que o Senhor possa cuidar. Não tenha medo dele. Chame-o para que ele cuide de você. O Senhor sabe o que você está precisando. E ele tem um remédio. O remédio é o Espírito. Essas mensagens foram gravadas? Geralmente no final de conferências, os irmãos saem com um pouco de apreensão. Eles perguntam: o que vai acontecer depois daqui? É tão bom ficar aqui. Eu já armei uma tenda, né? Aqui é bom demais. Eu armei uma tenda para o Senhor, uma para mim e uma para o meu amigo. É bom estar aqui. E depois que eu sair daqui? Depois que você sair daqui, não tem nenhum problema. Vocês vão continuar vivendo a vida da igreja. Aqui é um lugar onde você ouve as palavras, mas o lugar onde você pratica é na sua localidade. Aqui é um lugar onde você ouve as palavras, mas o lugar onde você vai ruminar as palavras é lá, não é aqui. Então, 3 CDs estão sendo preparados. CDs, ou vamos colocar no YouTube. Vamos colocar no YouTube. Então, pegue a sua Bíblia, separe um dia e comece a pegar a mensagem, o caderno, começa a anotar e orar em cima de tudo que você ouvir. Não tem nenhum problema sair daqui. O problema é sair daqui e não ler a Bíblia. O problema é sair daqui e não invocar o nome do Senhor. O problema é sair daqui e não conviver com os outros irmãos. O problema é sair daqui e não ir para as reuniões. O problema é sair daqui e não estar nas reuniões de jovens. Isso é problema. Mas sair daqui não significa nada. Isso aqui não é amuleto. Conferência não é amuleto. Conferência é um lugar onde nós recebemos a palavra, nós somos cheios e podemos prosseguir. Quando um carro para no posto de gasolina, o carro que tem seu tanque enchido pergunta para o frentista: eu não vou sair daqui não. Mas por quê? Porque eu estou com medo. O carro falaria isso? Eu estou com medo. Medo de quê? Você encheu, está cheio, agora é hora de andar. Se você já encheu, agora é hora de andar. Quem está cheio do Senhor diz amém. Agora é hora de andar. Encheu e ficar parado? Não, encheu, agora anda. Quando tiver de novo se esvaziando, já chega outra época de conferência. Mas enquanto isso, você vai colocando porções diárias, com alimento diário, com jave, comunhão com os irmãos, e assim você vai sendo salvo. O importante é, não saia da hospedaria. Vamos ficar de pé, irmãos. Vou fazer uma oração e vocês repitam comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou a mim. Quero guardar essas palavras no meu coração. Eu reconheço a pressão que eu enfrento, mas também tenho que admitir que o Senhor me deu uma tão grande salvação. O Senhor me deu o sangue. Eu posso aplicar o sangue a todo tempo. Vencedor não é aquele que não erra.
Vencedor é aquele que sabe aplicar o sangue, que sabe confessar os pecados, que sabe lavar a consciência com o sangue precioso de Cristo. Ó Senhor Jesus, eu quero ser sensível ao teu falar no meu interior, que fala para eu me arrepender, que fala para eu me voltar. Ó Senhor Jesus, eu quero ser mais obediente a Ti. Obrigado também pela vida da igreja, por essa hospedaria. O Senhor nos tirou lá de Jericó. Ó Senhor Jesus, caminhávamos para a maldição, mas o Senhor me levou para a vida da igreja, um lugar de paz. Aqui o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está curando minhas feridas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu convivo com tantos escarnecedores, mas eu não vou ceder. Eu convivo com tantas pessoas que